Olá, aqui é a Tieme Yoshino e no vídeo de hoje eu trouxe mais uma terminação que causa muita confusão aí para quem está estudando inglês, tá? No vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre a terminação ED, ok? A terminação ED, ela indica uma ação que já foi efetuada, que foi finalizada. Então quando a gente fala isso, que situação é essa? Vai ser o quê? Lá no passado, né? Então sempre que você vê o ED aí, você já vai saber que a gente está falando de algo que aconteceu, ó, lá no passado, certo? Ah, Tieme, então eu entendi. Então quer dizer que se eu pegar aí essa terminação ED e colocar no final de qualquer verbo, eu já vou estar conseguindo falar no passado e acertando tudo, certo? Não, infelizmente, não é assim que funciona. Para que a gente possa utilizar essa terminação de forma correta, a gente precisa seguir algumas regrinhas, tá? Elas não são muito difíceis e eu vou estar ensinando elas agora. Mas antes, você precisa saber que você só vai utilizar essa terminação ED nos verbos regulares. O que acontece? Ah, o que é isso? Verbo regular, verbo irregular. O que acontece? Para a gente falar de passado, existem alguns verbos que vão ter uma forma própria, né? Para aí estar se referindo ao passado. E não tem nada a ver aí com a terminação ED. E como que eu aprendo esses verbos irregulares, Tieme? Infelizmente, não existe uma forma mais fácil de eu estar te explicando aqui, de eu estar te ensinando como que você vai aprender os verbos irregulares, tá? Infelizmente, você realmente vai precisar aprender quais são esses verbos, tá? Que não utilizam a terminação ED e tentar memorizá-los, tá bom? Mas todos os verbos regulares você vai estar utilizando a terminação ED para se referir ao passado, tá bom? Basta seguir aqui umas regrinhas para que você acerte sempre, tá? E eu vou estar te explicando essas regrinhas agora. A primeira regra é: em todos os verbos que terminam com o E, você não precisa acrescentar ED, né? Já tem o E ali, você vai fazer o quê? Apenas acrescenta o D, tá bom? Então vamos lá, a palavra like. Então temos like, terminou com E. Você acrescenta apenas o D, né? Então fica liked. A palavra love, que é uma palavra muito conhecida, né? Aí que significa amor, ela também termina em E. Então você precisa acrescentar o ED? Não, basta você colocar o D, tá bom? Então love vai ficar loved. E a segunda regrinha é: em todos os verbos que terminam com consoante, vogal, consoante, que é a famosinha sigla CVC, você vai dobrar a última consoante e aí sim você acrescenta o ED, tá bom? Então vamos lá para os exemplos. O primeiro exemplo vai ser stop, tá? Stop, que quer dizer para, né? Então nós temos stop, o que você vai fazer? É só colocar ED? Não é só colocar ED, né? Você vai colocar mais um P, você vai acrescentar, vai dobrar a última consoante e vai colocar o ED, então vai ficar stopped. Outro exemplo seria a palavra plan, né, que tem o L, A e N, consoante, vogal, consoante, você vai acrescentar mais um N e aí sim você coloca a finalização ED, então plan vai ficar planned. E a terceira regrinha é: quando a gente tem um verbo que termina em Y e antes desse Y a gente tem uma consoante, o que a gente vai fazer agora nesse caso, né? Você vai retirar o Y, esquece ele, substitui ele pelo I e aí sim você acrescenta o ED, tá? Então, ó, vamos aos exemplos. Primeiro exemplo, a palavrinha study, que significa estudar, né? Então a gente tem aí o Y e antes dele a gente tem o quê? D, né? O que a gente faz então nesse caso? Retira o Y, coloca o I no lugar dele e aí você vai colocar o ED. Então, study vai ficar studied. Outro exemplo seria a palavra try, que significa tentar. A gente tem aí o Y, antes do Y a gente tem o R, né? Então, o que a gente faz? Esquece o Y, coloca o I, depois a gente vai colocar o quê? O ED. Então, try vai ficar tried. Todos os outros verbos vão receber a terminação ED, com exceção dos verbos irregulares, né? Lembra que esses verbos, eles são especiais, eles têm a sua forma própria, certo? Viu como não é nada difícil? Viu que não é nenhum bicho de sete cabeças? Todas essas regrinhas aí são bem simples, coisa bem tranquila mesmo, basta você prestar atenção aí nas terminações do verbo, tá? Ah, Tieme, então como é que eu faço aí uma frase, só que aí negando alguma coisa, falando que eu não fiz alguma coisa no passado em inglês? Para isso, você vai precisar de uma palavra que vai te ajudar a formar essa estrutura, tá? Essa palavra vai ser o did, tá bom? O did ele vai servir aí como auxiliar, tá? Então ele vai te ajudar a colocar a frase na estrutura correta, tá bom? Então vamos lá. Se eu quisesse falar que eu não estudei na noite passada, eu ia falar assim, ó. Aí você põe o did,
tá? Que vai ser esse auxiliar que vai te ajudar a manter a estrutura certa. Só que é só o did? Não. Você vai acrescentar aí a negação, né? Você precisa da negação na frase. Então você põe o not. Então você vai ficar I did not ou I didn't, que é a abreviação desse did not. Então você tem duas opções. Você pode utilizar I did not ou abreviar tudo para ficar mais fácil e mais natural e falar I didn't, que é a forma mais utilizada aí mesmo pelos falantes, tá? Então você vai utilizar I didn't. E aí o verbo ele vai continuar com ED? Aí você vai manter o verbo normal sem o ED, tá? Por quê? Porque o did ele já vai estar identificando ali o passado, então você não precisa colocar o verbo também no passado, tá bom? Só o did mesmo. Então, I didn't study last night. Então é assim que faz uma frase negativa no passado, tá? Ah, e como é que eu faço uma pergunta no passado? Você também vai utilizar o did, tá? E aí vai ser o did, mas a pessoa que fez alguma coisa que você quer saber, né? O que ela fez, e aí o restante da frase. Vamos supor que eu quero perguntar se você fez a sua tarefa de casa, né? Lá no passado. Então eu vou perguntar, did you do your homework? Né? Então, ó, você fez, né? O did. You, que é você, a pessoa que eu quero saber, e o que eu quero saber de você, né? Então, ó, did you do your homework? Você fez a sua tarefa de casa? E a boa notícia do uso da terminação ED é em relação à conjugação. Você sabe que para a gente falar no passado em português, a gente precisa ir de umas 3 ou 4 conjugações, né? Mas em inglês não, você vai utilizar uma só para todos os sujeitos. Vamos dar aqui um exemplo em português e eu vou fazer o mesmo exemplo aqui em inglês. Então vai ficar, eu estudei, você estudou, nós estudamos, eles estudaram, vocês estudaram, né? Então você precisa ir de umas 3 ou 4, né? Conjugações para acertar aí no português, né? No inglês não, você vai utilizar uma só para todos os sujeitos, né? Então vai ficar I studied, you studied, he studied, she studied, we studied, they studied. Então você vai utilizar uma só para todos os sujeitos, né? Então é bem mais fácil, bem mais simples do que no português, né? Então esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado e conseguido compreender como que a gente utiliza a terminação ED. Não é nada muito difícil, é bem tranquilo, basta você aí seguir algumas regrinhas simples, né? E conseguir fazer aí a estrutura correta das frases, ok? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu joinha e compartilhar com seus amigos, que isso me ajuda demais. E se você quiser deixar algum comentário com alguma sugestão de algum vídeo que você queira ver por aqui, ou deixando apenas uma dúvida, ou qualquer coisa, você pode deixar o seu comentário aqui que eu vou estar respondendo eles, tá bom? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!